Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu peço desculpas que a gente esteve para vir antes, mas tivemos alguns compromissos que não nos permitiu. E é uma honra poder estar aqui hoje. O tema que nós vamos falar é sofrimento espiritual, misericórdia divina. E nos momentos que vivemos no planeta após uma pandemia, a gente vive um momento de guerra, de crise financeira, muita luta entre irmãos, não é? É muito interessante a gente debater sobre o sofrimento espiritual. Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre esse sofrimento, por que ele ocorre e por que ele é uma misericórdia divina. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que somos seres multimilenares, que estamos há muitas encarnações vivendo neste planeta e já passamos por momentos parecidos, em situações diferentes, em épocas diferentes, mas já passamos por processos de tantas lutas, de tantas disputas, de tantas individualidades sendo cada dia mais disputado o espaço no planeta Terra. Este é um planeta de provas e expiações, e por ser um planeta de provas e expiações, passaremos pelo sofrimento ao entrar e ao sair deste planeta. É impossível qualquer ser aqui não passe por esse processo. Então, para a gente começar a entender um pouquinho, a gente lembra que nós somos esse espírito que eu acabei de comentar e a gente precisa do corpo físico para experimentar as experiências que passamos aqui no planeta Terra. Eu comparo o corpo físico à mesma vestimenta que um mergulhador, por exemplo, precisa de usar para mergulhar no fundo do mar. Ele precisa daquela vestimenta para habitar no fundo do mar, que não é um ambiente próprio para o organismo humano. Da mesma forma, o espírito, para estar presente no corpo físico, aqui neste planeta físico, a gente usa o corpo. Esse corpo, ele é moldado pelo perispírito. E esse perispírito traz todas as nossas experiências de vidas passadas, tanto experiências boas quanto experiências ruins. Então, os sofrimentos de encarnações de vidas anteriores estão marcadas nesse perispírito. Os nossos acertos de vidas anteriores estão marcados nesse espírito. E os nossos equívocos de vidas anteriores também estão marcados nesse perispírito. Então, ele é o molde que nós vamos usar nesta existência para podermos passar pelas nossas provas, pelos processos que no mundo espiritual passamos aí centenas de anos se preparando para estarmos aqui agora. Passamos centenas de anos preparando-nos para estarmos juntos aqui agora, neste momento, nesta família, neste momento do planeta, nesta situação que estamos vivendo. Tivemos os nossos guias ao nosso lado, principalmente o que iria nos acompanhar nessa encarnação, nos orientando com as condições e com as habilidades que iríamos usar nesta encarnação. Por isso que uns têm umas dificuldades em certos aspectos, outras dificuldades, porque cada um veio com o arsenal, veio com os equipamentos necessários para viver este momento de agora. Por isso que uns têm umas habilidades, outros têm umas habilidades. Por isso que uns passam por uns sofrimentos, outros passam por outros sofrimentos. Nós vamos ver que muitas vezes a gente se depara com situações que a gente olha aquela pessoa passando por um sofrimento que para nós seria terrível e essa pessoa passa muitas vezes com uma resignação que às vezes a gente não sabe de onde aquela pessoa tirou forças. E às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação que para nós não seria tão agressiva, mas para aquela pessoa é extremamente dolorosa. Então vejam que a dor é comum para todos nós, mas o sofrimento depende da forma como nós encaramos o mundo. Então já começamos a ter um conceito aqui. O sofrimento ele é pessoal, ele é uma forma de se reagir às dificuldades da vida. É uma forma da gente se relacionar com as dores do mundo. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. O que afinal de contas é saúde? Saúde é quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia.
Então podemos dizer que a saúde é um processo de harmonia. Harmonia significa equilíbrio. Harmonia significa a possibilidade do indivíduo estar em um quadro de total equilíbrio com o meio ambiente onde vive, pensamento, alimentação, atividade física, comportamento, tudo envolvendo além da espiritualidade. Não é só um fator que trará a saúde. E o que seria doença? Doença é a perda relativa dessa harmonia. Vamos explicar isso um pouquinho mais dentro do mundo espiritual. Então, o que a gente observa é que Sócrates, 470 anos antes de Cristo, já trazia para nós a sua mensagem, ele que era um grande médium, dizendo que se os médicos, e aqui a gente coloca médico porque é a tradução, mas se os profissionais de saúde fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque se o todo, ou seja, a alma e o corpo não se encontram em bom estado, é impossível que somente uma parte esteja bem. Então, a gente explicando isso um pouco melhor, é fácil para a gente poder compreender que quando existe uma doença do corpo ou da alma, é natural que a gente entenda que quem adoeceu primeiro seja o perispírito. O perispírito adoece e depois vai se manifestar no corpo. Então, quando a gente tem uma desarmonia, por exemplo, um excesso de alimentação, o nosso centro gástrico ele é bombardeado, o nosso centro de força, também conhecido como essa região, não é? Que a gente tem, ela pode trazer para nós uma desarmonia tal qual que um momento vai chegar em que teremos uma gastrite, uma úlcera, mas antes disso o nosso perispírito vai adoecer. Então todas as doenças começam no perispírito e se exteriorizam no corpo físico. E é por isso que é importante que o espírita entenda que o tratamento magnético, ele atua na causa, mas se a pessoa não muda o comportamento e continua se alimentando mal ou se alimentando de forma exagerada, ela vai continuar a ter aquela doença ou muitas vezes vai desenvolver uma nova doença. Então isso a gente consegue entender a explicação da doença, desde uma gripe até o câncer, todas se manifestam no perispírito e se exteriorizam no corpo físico. Esse conceito é muito importante para a gente poder entender o sofrimento espiritual, porque se o espírito sofre, o corpo físico vai exteriorizar uma doença, de alguma forma, uma doença psicológica, uma doença física, uma doença mental, até que se exteriorizará uma doença mais aparente. A gente vai definir um pouquinho como é que a espiritualidade pode ajudar para combater o sofrimento espiritual. Então a gente conhece o que é religião. Religião é uma opção de cada um, existe o hindu, existe o muçulmano, existe o católico, existe o espírita e existe a religiosidade. Tem aquele muçulmano que ele desenvolve bastante a sua religiosidade, tem aquele católico que é fervoroso, então ele desenvolve bastante a sua religiosidade. Ambos não têm nada a ver com a espiritualidade. Então, o espiritismo é uma religião. Quem pratica o espiritismo tem bastante religiosidade. Agora, a espiritualidade não tem nada a ver com o espiritismo. Espiritualidade é quando você acredita numa conexão além da matéria. O materialista é diferente do espiritualista. O materialista acredita que a vida acabou, não existe mais nada e fim de papo. Por isso que muitas vezes ele é mais egoísta, ele é mais agressivo, ele é mais individualista em relação às outras pessoas. Geralmente a pessoa que é mais espiritualizada é uma pessoa que acredita que existe algo além da matéria e é por isso que a gente costuma estudar a espiritualidade. Espiritualidade é uma busca pessoal pela conexão com uma força maior, com um propósito de vida, uma possibilidade de um significado na vida. Então, a espiritualidade ela está incluída dentro da nossa proposta do espiritismo. Mas a pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, ele pode muitas vezes ser uma pessoa espiritualizada. A pessoa, por exemplo, que não acredita em nada, nem em Deus, nem em nenhuma religião, o agnóstico, ele pode ser uma pessoa espiritualizada.
Nós temos aí o exemplo de 2022, os 2 prêmios Nobel da Paz eram pessoas que não acreditavam em Deus, mas praticavam o bem porque acreditavam que praticar o bem era o certo e receberam o prêmio de Nobel da Paz. Então é importante a gente entender o conceito espiritualidade e não confundir com espiritismo. Por que eu estou falando tanto nesse assunto? Porque muitas vezes vocês vão ver que hoje a ciência ela está caminhando junto com o espiritismo e cada vez se aproximando mais. Estivemos nos últimos 700 anos separados e a gente tem cada vez mais, desde o ano 2000, se aproximado muito da espiritualidade. Então, a espiritualidade ela traz para nós um novo significado de vida, que a gente consegue interpretar o sofrimento como educador, o sofrimento como um impulso para a gente desenvolver, para a gente crescer, para a gente lutar pela coletividade. A espiritualidade, segundo a definição do Departamento em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, eu sou o diretor científico desse departamento da Sociedade de Cardiologia. Ela acredita que espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento, tanto intra quanto interpessoal, e com o aspecto de ser motivado pela vontade e passível de ser observado e mensurado. O que isso significa? Significa que, se a gente fosse dosar religiosidade, a gente ia ter uma dúvida. Quem que é mais religioso? O católico, ou o muçulmano, ou o espírita, ou o evangélico? Teria dúvida. Mas quando você coloca o ateu com o agnóstico e com todos os religiosos e com todas as pessoas espiritualizadas, você consegue fazer um trabalho científico que não haja discussão no meio científico contrário a essa ideia. Entenderam que nós hoje estamos fazendo exatamente o que Allan Kardec fez no início do livro, das obras que ele desenvolveu. Então é importante vocês entenderem, né, que a ciência está se aproximando cada vez mais do espiritismo e isso é muito bom. Só que isso traz um problema para nós. O espírita ele tem uma tendência a acreditar que ele está muito bem, porque a gente sabe que essa é a nossa melhor encarnação e isso é verdade. Mas a gente não pode ficar acomodado dentro de nós. É preciso que a gente faça uma viagem interior, busque a reforma íntima para a gente desconstruir o velho homem dentro de nós. A gente olhar para dentro, procurar ver as nossas máculas, as nossas manchas, as nossas névoas, aquelas imperfeições que a gente faz questão de esquecer. Então, se eu sou agressivo, eu preciso de fazer uma viagem interna, combater essa agressividade. Se eu sou uma pessoa descontrolada de alguma forma, eu preciso de fazer uma viagem interior e buscar melhorar a mim mesmo. Não tentar melhorar o outro, mas tentar melhorar a si próprio. Dessa forma, eu vou estar praticando os ensinamentos de Jesus, o que a gente tem na compilação das informações recebidas dos Espíritos por Allan Kardec. Então, a gente precisa de nos melhorarmos. Se a gente puder entender o sofrimento espiritual, a gente vai conseguir, assim, crescer, evoluir, progredir. A espiritualidade, ela está associada independentemente à redução da mortalidade cardiovascular. Então, as pessoas que têm espiritualidade, isso é uma notícia boa para todos que estão aqui, vivem mais do que a pessoa que não pratica a espiritualidade. A espiritualidade relacionada ao perdão se associa à redução da doença coronária. A doença coronária é o infarto. Então, pessoas que tenham a predisposição ao perdão, e hoje a gente tem trabalhos que a gente consegue interferir, a gente consegue intervir nas pessoas, ensinando elas a praticarem o perdão, isso faz com que reduza a doença coronária. As pessoas que têm também a predisposição à gratidão, elas têm melhor evolução quando tem uma doença chamada insuficiência cardíaca, que faz o coração ficar grande. As pessoas que praticam a gratidão, através de mantras, muitas vezes acordam de manhã e agradecem, o agradecimento, a prece, a gratidão, ela está associada a uma melhor evolução na insuficiência cardíaca. No entanto, a raiva e a hostilidade se associam a maiores níveis de pressão arterial. Então, pessoas que já acordam com raiva do mundo, pessoas que já são pessoas muito hostis, pessoas que são muito agressivas no seu dia a dia, elas têm maior predisposição a terem pressão arterial elevada. Isso também é espiritualidade no estudo, não é? A gente consegue ver isso. E o estresse
que é um problema de toda a humanidade. Nós criamos muitas dívidas, nós criamos muitos boletos para pagar, muitos compromissos para a família, muitos compromissos para os nossos filhos, muita cobrança de toda a sociedade. As crianças são cobradas, o adulto é cobrado, o idoso é cobrado, todo mundo, né? Criamos um processo de extrema consumo e cobrança o tempo todo. Esse estresse está associado tanto à disfunção do coração, quanto também ao diabetes e o câncer. Eu não coloquei aqui, mas já existem estudos mostrando isso. Então, o combate com medidas anti-estresse reduzem o nosso sofrimento relacionado à própria doença do coração. Isso são coisas que não se tem mais dúvida. Isso está sendo publicado desde o ano 2000 e hoje toda a classe da área de saúde entende isso. Existem várias medidas nesse sentido para combater a raiva, a hostilidade e procurar estimular a gratidão e o perdão. E o que a gente faz na Casa Espírita? A gente ensina exatamente isso. O que Jesus nos ensinou foi exatamente isso. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre Paulo. Paulo comentava que o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E eu me identifico muito com Paulo quando a gente vai falar de espiritualidade, porque, com certeza, essa é a primeira vez que nós somos espíritas. Mas isso que nós estamos fazendo aqui hoje, falar sobre o Evangelho num dia à noite, se reunir e voltar para casa, isso todas as religiões fazem. Então, nós já fizemos isso muitas vezes. Aí, uma reunião como essa de hoje é para a gente sair daqui e começar a colocar mais em prática, começar a exercer mais o que a gente já sabe, porque a gente está há 2025 anos fazendo as mesmas coisas. Desde que Jesus passou aqui, a gente já sabe o que tem que fazer, mas é difícil fazer. Vejam que Paulo tinha a mesma dificuldade. O bem que ele desejava fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não conseguia, acabava fazendo. E é o que acontece com a gente. Quando a gente está numa reunião protegida igual a essa, a gente fica muito bem, porque o patrono da casa, os guias que nos acompanham, nos protegem e nos deixam num ambiente sem nenhuma sedução. Mas quando a gente cai ali fora, a sedução é muito intensa. Mas é lá fora que a gente tem que procurar trabalhar a nossa espiritualidade. Os mecanismos de adoecimento de acordo com a enfermidade moral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente já falou do sofrimento que o espírito passa na encarnação aqui na Terra. Como é que a gente tem que fazer para buscar o equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual também? A gente comenta que os estressores da vida, eles estão ligados a um aumento da atividade simpática e uma redução da atividade vagal. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. No dia a dia, todos os dias, quando a gente acorda, a gente passa por várias dificuldades no dia a dia. E a gente faz uma reação de luta e fuga, no qual a gente, desde que a gente é um homem das cavernas, quando a gente tem um problema, por exemplo, uma pessoa pisou no seu pé, ali ou você xinga ela, ou você guarda uma raiva, mas você vai ter uma reação de luta ou de fuga. Ou você vai esganar ela, ou você vai fugir dali e vai guardar aquela mágoa, mas você... Primitivamente, você foi criado com essa reação. Essa reação é que aumenta a atividade simpática e reduz a atividade vagal. Mas à medida que você exercita isso, como Chico Xavier nos ensinava, você vai trabalhando essa atividade vagal, você vai atrapalhando a sua tolerância, você vai trabalhando a sua paciência, você vai ficando como o Emmanuel comenta, que você precisa se sentir o irmão mais velho. O irmão mais velho não briga, o irmão mais velho pega pela mão, ensina, e aí você não vai xingar a pessoa que pisou no seu pé. Mas é importante a gente ter esse entendimento que todos os dias a gente passa por várias reações de luta e fuga, seja com o vizinho, seja no trabalho, seja em casa, seja no nosso dia a dia. Faz parte. Quando vocês saírem daqui hoje, vão passar ainda hoje, antes de dormir, por reações como essa. À medida que isso vai bombardeando o nosso organismo, vem a enfermidade, vem o adoecimento. O adoecimento vem disso. Então, muitas vezes a pessoa tem uma gastrite nervosa, tem uma enxaqueca nervosa. Eu estou falando o nome antigo porque existe outra nomenclatura hoje, mas fica mais fácil a explicação, né? Então, a pessoa acaba tendo aquilo porque esses nomes antigos vêm exatamente porque a gente vai bombardeando os nossos centros de força, esses centros de força adoecem e aí a gente vem para a casa espírita, faz o tratamento magnético,
a gente procura fazer o evangelho em casa para poder purificar o ambiente, a gente procura, mas a gente precisa de exercitar a mudança íntima. A reforma íntima é que vai fazer a melhoria do nosso organismo. Essa ação de adrenalina intensa, liberando no nosso corpo, provoca aumentos da nossa batida cardíaca, da pressão arterial e acaba trazendo arritmias, acaba trazendo problemas de medos, de traumas, de situações no qual a pessoa acaba tendo algumas fobias. Então, muitas fobias, medo de altura, medo de lugar fechado, síndrome do pânico, vêm desse processo. E como é que nós vamos combater essa enfermidade moral? Como a gente acabou de comentar, buscando equilíbrio, buscando tratamento magnético, buscando a reforma íntima. Vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Esse processo de luta e fuga que vai acontecendo no nosso dia a dia, acontece com todos nós aqui, acaba levando uma atividade inflamatória, o nosso corpo fica inflamado. Essa atividade inflamatória, ela aumenta uma disposição à formulação de coágulos, e esses coágulos acabam levando à formação de trombos, levando ao infarto, levando ao AVC, levando à trombose. Então é por isso que nesses momentos que passamos de confinamento, de estresse, de medo, de angústia, as doenças cardiovasculares aumentaram muito, mesmo com a tecnologia tendo aumentado. Por quê? Volto a falar de Sócrates, porque a gente está tratando a consequência. A causa é a enfermidade moral, a causa é o sofrimento do espírito. E esse sofrimento do espírito é que a gente que está aqui precisa de sair de uma reunião igual a essa, procurar trabalhar as pessoas para não deixarem essas medidas estressantes trazerem doença do espírito. A gente precisa de buscar ter paz, buscar medidas anti-estresse, buscar a reforma íntima, buscar a prática do bem, buscar praticar o bem para que a coletividade melhore. Não adianta, por exemplo, eu melhorar o que está acontecendo na minha casa, mas se no meu vizinho eu não relatei para ele essa necessidade de buscar a coletividade, precisa de ser passada para todos, não basta ser vivida só por um de nós. Então é por isso que a gente se reúne para divulgar essas informações. Voltando para Pedro, Pedro chegou a um momento na sua história em que a sua noiva Abigail já havia falecido, ele havia brigado com ela, ele se encontrava destituído de seus direitos de filho, o pai dele havia deserdado ele, e ele, como tinha perseguido os cristãos por muito tempo, ele também não era bem aceito pelos cristãos. Então, resumindo, os judeus estavam com raiva dele, os cristãos estavam com raiva dele e os pais tinham deserdado ele. Ele estava passando fome e sede há 3 dias, não tinha onde ficar e foi para uma caverna, foi se isolar numa caverna com fome, com sede, com frio. E aí ele se encontra com Estevão, que era um espírito jovem que ele havia mandado matar apedrejado, Abigail, que ele havia renegado ela e morreu com mágoa, dele, e eram os espíritos protetores dele, eram os guias deles. Eles se incorporam, encontram com ele, ele consegue vê-los e vai conversar com eles. E aí ele comenta, olha, ninguém me aceita, os cristãos não me aceitam, os judeus não me aceitam, meus pais não me aceitam. E como é que eu posso compreender, como vocês vêm me pedir para compreender estas pessoas que não querem sequer falar comigo? E aí Abigail responde, amai. Nesse rompante aí de dúvidas, ele pergunta para Abigail e para Estevão, e como eu posso me elevar? Vocês me orientaram a procurar pensamentos elevados, procurar melhorar o meu padrão vibracional, e eles respondem, trabalhai. E ele pergunta como me conciliar com essas pessoas que não querem sequer me ver. Como é que eu posso me conciliar com eles? E Abigail também responde, esperai. E no último momento ele pergunta, e como é que eu vou combater esse desânimo? Coisa que é muito comum nos dias de hoje entre nós, não é? Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu acordo um pouco desanimado, a gente está vivendo um momento muito difícil da humanidade, muita dor, muito sofrimento, e aí eu sempre me volto para esta parte, perdoai. E aqui Abigail comentava para ele se perdoar, perdoar ao pai, perdoar aos cristãos, porque ele perseguiu os cristãos, matou crianças, matou idosos, perseguiu, e os judeus também. Então, um momento de perdão também. Então, resumindo, como viver para a gente conseguir conviver num mundo melhor, vamos procurar amar, trabalhar, esperar e perdoar.
são conselhos que vêm de espíritos muito evoluídos e que se serviram de conselhos para Paulo, nós vamos ver a evolução dele depois desse momento, com certeza servirá para nós também nesses momentos difíceis. O sofrimento espiritual, a enfermidade moral, portanto, é o quê? É uma resposta subjetiva, ou seja, a minha resposta é uma, a resposta dele é outra, a resposta dela é outra, é uma coisa subjetiva, cada um responde de uma forma. Porém, é uma situação em que a pessoa não está bem, mesmo não havendo confirmação laboratorial, ou seja, não tem uma tomografia que eu possa pedir para ver quem está com sofrimento espiritual, não tem uma ressonância, não tem um exame de sangue que você vai pedir e falar, realmente você está aqui com problema de sofrimento espiritual. É uma situação subjetiva, é uma situação que não dá para ser solicitada através de exame. Então, muitas vezes você vai procurar um profissional de saúde e ele não vai conseguir perceber através dos exames que você está passando por um momento difícil na sua vida, né? De um sofrimento espiritual, mas que pode ser avaliado objetivamente por meio de questionários. Vou mostrar esses questionários para vocês, escalas, por exemplo, de gratidão, predisposição ao perdão, propósito de vida, otimismo e tantas outras. Então, não é uma situação que eu acho que você está com sofrimento espiritual. Existem questionários que vão responder se a pessoa está apresentando ou não. Voltando para Paulo, Paulo comentava, para que a gente entenda que, quanto ao mais, ninguém me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Esse foi um momento em que as pessoas perguntavam, porque ele tinha sido preso, espancado, preso de novo, espancado, escravizado, depois conseguiu se libertar, e as pessoas perguntavam como é que ele não guardava raiva, não guardava mágoa, como é que ele conseguia chegar àquele momento ainda com tanta fé, com tanta vontade de ajudar e descrevendo para várias igrejas do mundo todo para que mantivessem a calma no momento de dificuldade. E ele respondia que ele carregava em si as marcas do Cristo. Eu não sei se vocês conhecem as marcas do Cristo que Paulo comenta, vou trazer para vocês entenderem como é importante a experiência que Paulo teve do seu sofrimento espiritual, trouxe para ele crescimento. E eu acho que é isso que é importante numa reunião como essa, a gente entender. Eu sei que está gravando, mas assim, queria deixar claro que às vezes as reuniões são um pouco enjoadas, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão que eu vou responder, fiquem à vontade. Não é uma reunião amarrada, pode, às vezes não está entendendo, às vezes quer fazer um comentário sobre o assunto, estou aqui à disposição para responder, tá? Podem levantar a mão, perguntar, porque senão a reunião vai e a mensagem não fica bem sedimentada. Pode falar. O espírito encarna uma programação de algum tipo de doença, uma dessas que você citou aí. Ele provavelmente usou mal o órgão, ou ele atingiu outra pessoa e automaticamente, segundo a lei de causa e efeito, né, com ferro fere, ele foi atingido. Então ele está com aquela programação também. Então isso que você colocou muito bem, que é a doença que desenvolve a questão perispirítica, que desenvolve, que ela se manifesta no corpo carnal, também tem essa possibilidade, né? Não só ele está com essa... se a pessoa tem um comportamento equivocado, ela vai desenvolver tal situação. Eu entendi sua pergunta. Mas ela já tem uma outra coisa antes. Eu vou só repetir porque ela está gravando, aí para sair, né? Ele está perguntando o seguinte: muitas vezes a pessoa tem uma programação reencarnatória de desenvolver uma doença, né? E dependendo do comportamento dela, ele pode desenvolver ou não. Não é? Mas ela está programada. Então, existem três possibilidades quando a gente vem ao mundo. A gente tem a doença kármica, que é uma doença que acompanha a nossa reencarnação e que é como se fosse uma prova que você precisa de passar por ela. A gente tem também aquela que você desenvolve nesta encarnação. Por exemplo, se eu começar a fumar e beber agora, eu posso desenvolver bronquite, asma, ter um problema de uma cirrose, né? Então, existe a doença kármica, a doença adquirida, e essas duas possibilidades, tanto a kármica quanto a adquirida, passa pela lei de causa e efeito. Agora,
A lei de causa e efeito, ela serve tanto a favor quanto contra. Então vamos supor, na encarnação anterior, vamos supor que eu fumei muito e vim com a programação de ter uma doença pulmonar nessa encarnação. E aí eu voltei nessa encarnação e estou fumando, e como eu fumava antes, até mais do que antes. Então o que eu fiz? Eu agravei o meu planejamento reencarnatório e provavelmente vou vir a desenvolver a doença. Não é uma coisa matemática que tem aí o merecimento, o momento, porque às vezes a pessoa não está pronta ainda para o resgate. Então muitas vezes a pessoa fez tudo de errado e não teve doença nenhuma. Tudo bem, nessa encarnação ele não estava pronto para resgatar, mas na frente lá ele vai ter o seu momento de resgate. Então, envolvem algumas coisas. E existe também a possibilidade da pessoa vir nessa reencarnação praticar o bem, ajudar as pessoas a não se drogarem, não fumarem. Ele faz um trabalho social. Então, ele atenua a lei de causa e efeito. E se vier a desenvolver a doença, vai ser muito menos intensa do que na encarnação anterior. Por isso que a mudança no significado de vida, por isso que a mudança no propósito de vida vai fazer com que você conviva com as programações reencarnatórias de uma forma mais atenuada, mais reduzida, menos desgastante. Você compreendeu a mensagem? É misericórdia. É isso mesmo, por isso que é uma misericórdia divina. O sofrimento, ele desperta em nós a possibilidade de olharmos para o que estamos fazendo de errado conosco mesmo. Então, se eu sou diabético agora, é porque em algum momento eu agredi muito essa região relacionada ao comportamento, ou então veio para me educar a ter um comportamento mais comedido. Então, não é uma lei matemática, senão todo mundo que é diabético aqui vai estar achando que eu estou falando que diabetes é uma misericórdia divina. Só estou dando exemplo dentro do que o colega aqui perguntou. Tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisa até o momento que expliquei? Vou continuar então. Obrigado, tá? Então, quais são as marcas do Cristo? As marcas do Cristo foram os sofrimentos espirituais agressivos que Paulo recebeu, mas que mudou a vida daquele espírito em uma encarnação. Ele ascendeu a mundos felizes com uma encarnação de carrasco, de assassino de idosos e crianças, se transformou no apóstolo da luz, conhecido pelo mundo todo. E hoje, o mundo ocidental só fala de Jesus porque Paulo nos defendeu e pregou que fosse pregado para todas as pessoas, inclusive os não circuncidados, as obras de Jesus. Vejam o tamanho desse espírito e as suas marcas. Quais seriam essas marcas, não é? De sofrimento espiritual. A marca do amor. Ele comentava, todos conhecem, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. A marca da provação e perseguição. Ele estava sendo tão perseguido que ele, em um momento em que ele já não tinha mais nada, ele comenta, quando estou fraco, então é que me fiz forte. Por quê? Porque quando ele era um atleta que cavalgava nas bigas, como era comandante de um exército pequeno que ele tinha a seu favor, é como se ele fosse um juiz do Supremo Tribunal. Hoje, ele era uma pessoa extremamente poderosa, jovem, um dos mais jovens entre os judeus, extremamente famoso, bonito, forte, um partidão, vamos dizer assim, na época, e perdeu tudo. Quando perdeu tudo, ele não tinha mais o que? A sedução que eu comentei com vocês no início aqui. Porque o mundo lá fora é extremamente sedutor. Foi sedutor para Paulo, um espírito de luz? Imagina para nós que somos tão pequenos. A marca da mansidão, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso. Ele chega a um momento que ele fala que havia encontrado a paz do Cristo e que nada mais poderia incomodá-lo. Então ele não guardava mágoa, ele não guardava nenhum tipo de estresse relacionado ao mundo, porque ele sabia que a sua missão era aquela. No finalzinho de sua vida, ele já sem condições de fazer palestras, de falar palestras, ele já havia sofrido inclusive um AVC, ele só comentava que a paz do Cristo esteja com vocês. Então, porque era o pedaço que ele conseguia comentar. A marca da humildade, eu sou menor e não sou digno de ser chamado de apóstolo. Então, durante muitas vezes, a igreja, Pedro, muitas pessoas da igreja queriam que ele se transformasse em apóstolos, porque ele tinha esse contato, não é? E ele ainda assim dizia que ele era o menor, e por isso que ele de Saulo se transforma em Paulo,
que é o menor de todos, né, na tradução. E a marca do perdão, perdoai-vos mutuamente como Jesus vos perdoou. Então ele também escreveu muitas cartas preconizando o perdão, e vocês viram que eu comentei aqui ainda hoje que a espiritualidade, né, para combater o nosso sofrimento espiritual, o perdão e a gratidão são as principais armas. E pessoa que perdoa não é egoísta, e pessoa que é grata não é orgulhosa. E as maiores chagas que, segundo nós temos no Espiritismo, é o orgulho e a vaidade. Então a gente vê que a gente está no caminho certo quando a gente procura trazer essas informações. E como é que a gente identifica esse tal de sofrimento espiritual? Então hoje a gente tem várias escalas, no mundo todo, essa escala inclusive ela é americana, foi criada por médicos baseados na experiência clínica, e ela analisa 4 dimensões. Se a fé foi importante para você em algum momento, a gente pergunta isso para o paciente, a fé foi importante para você em algum momento? Veja que a gente não fala de religião, porque a fé pode ser a fé em Gaia, né, que é uma forma espiritualista de pensar no mundo. A fé pode ser em milhares de situações. Qual a importância e a influência que a fé teve na sua vida em momentos anteriores? É a segunda pergunta. A terceira pergunta é se alguém na comunidade foi importante para você nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. E a última pergunta é se houve alguma ação no tratamento em relação à fé. Você orou, fez algum ritual, alguma coisa você fazia para te ajudar a enfrentar a doença, a enfermidade, né? Então vejam que são 4 perguntas rápidas e que a gente consegue ver se a pessoa está preparada para poder tratar da espiritualidade dela, porque muitas vezes também a pessoa ainda não está pronta. Então você não vai chegar na casa espírita, no atendimento fraterno, para trabalhar a espiritualidade de uma pessoa, que a pessoa às vezes não está pronta. Então essas escalas ajudam para a gente ver se para aquela pessoa a trabalhar a espiritualidade é interessante. Porque muitas vezes se você fizer uma abordagem, a pessoa pode se sentir culpada. A pessoa pode chegar e achar que você está criticando ela. A pessoa pode achar que você está julgando ela. Então você precisa também de saber quando trabalhar a espiritualidade da pessoa, tá bom? Existem algumas ferramentas, né, que a gente comentou. Isso aqui é uma publicação no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, a maior revista da América Latina de cardiologia, uma das maiores do mundo. Vocês veem que em 2021, esse grupo que eu faço parte, conseguimos publicar a nível mundial, existem as informações, só para vocês verem que é uma realidade. Voltando a Paulo comentava que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, acho que isso é muito interessante. A Renata, minha esposa, por exemplo, adora essa frase, mas eu acho que é muito importante no mundo de hoje, no mundo em que a gente entende que Jesus não limitou nada, Jesus não exigiu nada, Jesus não pediu que ninguém se culpasse, se martirizasse, não pediu que ninguém se crucificasse. Mas, ao mesmo tempo, ele deu o exemplo, todos os seus movimentos nos 3 anos que perambulou, que temos conhecimento, os anos anteriores se perderam, ele sempre foi de uma forma bem calculada as suas respostas, seu movimento. E o que a gente vê hoje em dia é que, apesar de tudo ser permitido, a gente precisa de tentar levar para o jovem da casa espírita, a gente precisa de tentar levar para as pessoas da casa espírita o entendimento de exatamente que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então a gente precisa de observar o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, o que a gente está conversando, o que a gente está trazendo para as pessoas à nossa volta. Porque se a gente for seguir a boiada, se a gente for fazer o que todos estão fazendo, nós não vamos estar sendo os espíritos que vieram para ser espíritas e fazer brilhar a sua luz. Então todos aqui são chamados a fazer brilhar a sua luz. Como? Através de conhecimento, através de conversas edificantes, através de divulgar no WhatsApp coisas que façam bem para a humanidade ou nada, a mídia social ser usada de uma forma melhor, né? Então, porque a gente precisa de lembrar da nossa importância como seres espirituais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, é só levantar a mão, tá, gente? Como abordar, então, o sofrimento espiritual? Lembrem da escala que eu comentei, faz um questionário, não é? Existem vários questionários, não tem só esse, né? Havendo disposição e capacidade do profissional e do paciente, então ambos têm que estar preparados.
A avaliação da espiritualidade e religiosidade deve ser sempre buscada, quando há o interesse de ambas as partes. Aqui na Casa Espírita vai ser interessante isso no atendimento fraterno, porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de comentar que ela está sofrendo espiritualmente. Então, o que você tem? Eu estou ótimo. A tendência de 99% das pessoas que a gente encontra no atendimento fraterno é perguntar, não, está tudo bem, eu estou vindo mais porque aconteceu um negócio, assim. Mas à medida que você vai abordando, aí a pessoa consegue exteriorizar o sofrimento verdadeiro. Porque é como eu comentei, às vezes a pessoa ela está passando por um sofrimento espiritual, mas ela tem vergonha de exteriorizar porque ela acha que a outra pessoa vai julgar você espírita. Vamos supor, né? Vamos botar um exemplo prático. Faleceu alguém da família, a pessoa não consegue conviver com o luto. O luto está fazendo muito mal para ela, mas ela tem vergonha de contar para o colega espírita que o luto está machucando ela, porque ela acha que por ser espírita não pode sofrer com o luto. E na verdade é o contrário, você é espírita porque é imperfeito, se fosse não ia estar aqui. Você ia estar em outro planeta com espíritos muito mais evoluídos. E você é espírita porque você é mais endividado, senão você também não ia estar na casa espírita, você ia estar em outro sistema, porque o espírita é o mais endividado. Porém, a nós foi dada a oportunidade de um crescimento, uma evolução, porque nos foi passado mais informação. Então é importante a gente entender a abordagem da espiritualidade na casa espírita, desde o jovenzinho até os mais evoluídos de idade, né? Portanto, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, Jesus já nos falava sobre a espiritualidade. Jesus já nos trazia essas informações sobre a espiritualidade. Para a gente entender que quando ele, no Sermão dos Bem-aventurados, no Monte Eremos, não é? As bem-aventuranças vêm exatamente mostrar o que nós temos sede hoje. Nós temos sede de quê? De sermos consolados, porque está duro, está difícil, está bem difícil viver no momento atual. Temos também dificuldade de entender que esse sofrimento ele pode trazer para nós crescimento. Então, quando você consegue trazer isso para a sua família, explicar para a sua família que está todo mundo sobre sofrimento, os jovens de hoje acreditam, inclusive, que o mundo não tem tanto futuro quanto nós, da nossa geração anterior, acreditávamos. Para eles está sendo muito difícil perceber o mundo sem fome, sem sede, sem guerra. Então, eles precisam de ser conversados com eles e trabalhados essa parte com eles. E com as informações da dimensão espiritual, é possível ampliar o entendimento do impacto que a espiritualidade traz no curso das doenças e, com isso, melhorar nesta área, que é o que ele nos perguntou, exatamente para você poder explicar para a pessoa por que você precisa de fazer dieta, por que você precisa de tomar sol, por que você precisa de bons pensamentos, por que você precisa de ajudar na coletividade, porque quando a gente doa atenção, quando a gente doa carinho, quando a gente doa amor, não por egoísmo, mas acaba voltando para nós porque você está cumprindo o que você precisava de fazer e muitas vezes deixou de fazer em encarnações anteriores. Então, é um reajuste, é um resgate, é uma forma de você quitar as suas dívidas. Porque muitas vezes também a pessoa trabalha pela coletividade acreditando que está fazendo um favor para o outro. É o contrário. Você está tendo a oportunidade, por isso misericórdia divina, você está tendo a oportunidade de resgatar suas falhas anteriores, não é? E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando a gente vê hoje um espírito muito egoísta, um espírito muitas vezes protegendo o seu país, protegendo o seu povo, contra as diversidades, contra as manifestações, contra as diferenças, ainda não é uma pessoa preparada para viver o reino dos céus. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente começa falando do reino dos céus. E eu acredito que a gente não está pronto ainda para viver no reino dos céus, porque se a gente pudesse viver lá, a gente iria estragar o reino dos céus. Simples assim, né? A gente não está pronto porque se a gente chegar lá, a gente vai acabar com o reino dos céus, vai virar um outro reino. Então a gente precisa de melhorar, a gente precisa de aprender a mansidão para a gente poder frequentar e evoluir para mundos mais felizes. É por isso que a gente vive nesse planeta tão denso ainda. Não é um mundo ainda evoluído, porque nós ainda somos muito densos, ainda somos muito primitivos.
Mas a gente está em evolução, a gente está em crescimento, a gente está progredindo. Sábado à noite, quase 20 horas, estamos juntos aqui falando de Jesus, de Paulo, do Evangelho. Então a gente está crescendo, a gente está progredindo. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E que terra é essa que Jesus falava? Exatamente o planeta Terra, que tanto se fala, não é? No processo de crescimento do planeta Terra, deixando de ser um mundo de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração. Isso ainda vai demorar alguns milênios, acredito eu. Não acredito que seja uma coisa tão breve, porque a gente ainda precisa de muito tempo para evoluir. Mas o planeta de regeneração vem chegando próximo de nós. O princípio já começou, mas a confirmação da Terra, o que a Terra será, que é um planeta de regeneração, vai acontecer quando a mansidão imperar entre nós. E porque essas são as palavras de Jesus, não são as palavras de nenhum tipo de autor espírita. Jesus comentou, porque os mansos herdarão a terra. Então a gente precisa desenvolver a mansidão. Como abordar isso? As intervenções baseadas em perdão e gratidão hoje chegam a 29 em gratidão de publicações e 54 em perdão, mostrando que quando as pessoas são treinadas a praticar o perdão, quando são treinadas a praticar a gratidão, elas desenvolvem uma melhor saúde física, mental e espiritual. Reduzem a doença cardiovascular, a pressão arterial, a insuficiência cardíaca e os sintomas cardíacos melhoram e o tratamento tem maior adesão e reduz a pressão arterial. Para vocês terem uma ideia, essa semana que passou foi o Congresso Brasileiro de Hipertensão e apresentaram um trabalho exatamente mostrando, da nosso grupo também, mostrando que a abordagem da espiritualidade reduziu a pressão arterial sem nenhum outro tipo de medicamento, somente o treinamento em gratidão e perdão. A pessoa tomava o mesmo remédio que a outra, um grupo tomava a intervenção de gratidão e perdão e outro grupo os remédios normais. Quando comparados, o grupo que foi treinado a perdoar e a ter gratidão teve uma evolução de tratamento, tomando menos remédio, que a melhor resposta ao tratamento do que o outro grupo, mostrando que funciona. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No momento em que metade do Ocidente acha que está certo e a outra metade do planeta, o Oriente, acha que está certo, é importante a gente entender que a justiça, se é o mesmo Deus, alguém está errado, porque o lado ocidental está guerreando com o lado oriental e ambos rezam para o mesmo Deus. Então a gente precisa de entender como é que a gente está longe ainda da justiça, porque o amor universal é a verdadeira religião, é a verdadeira religião que vai dominar entre todos os seres filhos de Deus, né? Então não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o muçulmano, não é nenhum tipo de religião, mas o amor universal é que é a língua que vai dominar todos os habitantes do nosso planeta também. Então é importante a gente lembrar que Jesus deixou bem claro que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então serão fartos quando? Quando nós aprendermos a respeitar as coletividades. Então depende de nós a chegada da justiça ao nosso planeta de regeneração. Não depende de ninguém mais. Então a gente muitas vezes fica buscando a justiça divina, acreditando que a justiça divina está demorando para chegar, mas está demorando porque a gente não está modificando o nosso velho homem. Lembra daquele slide que eu mostrei? Que a gente precisa de fazer uma viagem interior e desconstruir o velho homem. Este é o momento da gente entender que quando a gente enfrenta as nossas imperfeições, a gente melhora a coletividade. E qual a luz do apostolado, chegando já no final dessa apresentação? Se alguém tiver alguma pergunta, eu volto a dizer que é só levantar a mão, tá? A luz do apostolado, cultivar humildade e amor, vai melhorar muito o sofrimento espiritual. A tolerância é esclarecida, ou seja, não é você ser tolerante e não corrigir o seu amigo, o seu familiar, o seu vizinho. Mas você precisa de ter tolerância esclarecida. Não é criticar, exigir, mas sim você ser tolerante e explicar, olha,
aquele dia você fez uma coisa que eu não achei legal, agora que está num momento melhor eu vou te falar, você agiu de uma forma errada, você precisa melhorar esse seu comportamento. Então, a tolerância esclarecida é dessa forma. O esforço educativo é fundamental. Então, é importante a gente colocar a mão na massa, é importante a gente ajudar o próximo, é importante a gente dar o ombro amigo, é importante a gente estar presente na casa espírita, é importante a gente estar de corpo e alma ajudando, mas a educação também é fundamental. Então, a gente precisa de estudar, não tem como aprender espiritismo sem estudar. Os livros são muito difíceis de ler, muitas vezes a gente precisa de um dicionário, porque são muito antigas as informações, mas eu acredito que isso com o tempo também vai melhorar. A significação da vida, é importante a gente entender que a vida, ela precisa de ter significado. Quando a gente esquece o significado da vida, o peso, o fardo da vida fica muito mais difícil. Então, todos os dias acordar e pensar assim, qual é o objetivo da minha existência? Eu vim aqui para quitar minhas dívidas. Então é isso que eu vou fazer hoje. Nada de desânimo, temos que ter bom ânimo, como Jesus falou a Bartolomeu. Defender a verdade sem ofender. Então, muitas vezes você está em público e você sabe que a pessoa é de uma religião que não fala de reencarnação. Para que você vai ofender a pessoa e falar de reencarnação? Fala de Deus, é o mesmo Deus, vai dar certo, no fim você vai falar a mesma coisa. Às vezes a pessoa não é do seu partido político, para que você vai entrar no assunto político? Fala de outra coisa, mas defende seu ponto de vista, não precisa também de se esconder através das palavras. A aplicação do evangelho com sentimento. Então, muitas vezes, a pessoa vem para o passe, mas está preocupado com o fim da novela, está preocupado com o vizinho que chegou lá, a visita que chegou. Então, assim, esqueceu o automatismo. Vir sempre como se fosse o primeiro dia na casa espírita, ler o evangelho com o coração, não tem que ter pressa em concluir o estudo. Leia aquela página devagar, não entendeu, leia de novo, leia até ela entrar dentro do seu coração, até você entendê-la perfeitamente. Não precisa ter pressa, eu li o livro todinho de André Luiz. Não adianta, você sentiu o livro, você entendeu o livro? Não, então volta, lê de novo, lê com calma, né? A aplicação do evangelho é fundamental. Kardec defendia uma tríade, eu trouxe essa tríade porque no momento que a gente vive, coisas resumidas é sempre bom, né? A tríade, Kardec pedia solidariedade, a humanidade está precisando de mais. A tolerância, a humanidade num momento em que ninguém tem tolerância com o outro, qualquer coisa é motivo para agressão, qualquer coisa é motivo para ofensa. E também o trabalho. A gente precisa de trabalhar, porque o trabalho é que nos edifica. O trabalho não é só trabalhar que eu estou dizendo no nosso dia a dia, mas é o equilíbrio entre o homem do mundo normal, do mundo exterior que a gente vive aqui, mas também do mundo espiritual. Então, a gente ser um bom espírita, mas também um bom profissional. Não adianta você ser uma pessoa que fica o dia inteiro na casa espírita e esquece da sua família. E não adianta você ficar o dia inteiro na sua família, no seu trabalho e esquece da casa espírita. Porque ninguém aqui é missionário, pelo menos que eu saiba, né? Então, assim, os missionários são diferentes, mas os que não são missionários, buscar o equilíbrio do mundo material e do mundo espiritual no dia a dia. Eu venho concluindo com uma prece que tem no Evangelho, no capítulo 8, que eu acho muito bonita. Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Então, muitas vezes, eu que trabalho nos hospitais, vejo aquelas pessoas vendo uma pessoa falecendo e as pessoas revoltadas, questionando, e muitas vezes no mundo espiritual, a chegada daquela pessoa que desencarnou é comemorada porque ela volta para o mundo espiritual com uma brancura que não tinha quando veio ao planeta Terra. Então a gente precisa de orar pelos nossos familiares, não para que eles não tenham doença, não para que eles não tenham dificuldades, mas sim orar para que eles tenham sabedoria para nos momentos de doença e dificuldade superarem, porque eles precisam de passar pelos enfermidades, pelo sofrimento espiritual. A mensagem que eu quero trazer é exatamente que a gente precisa de passar por essas dificuldades, por esse sofrimento espiritual, para que a gente possa progredir. Sem esse sofrimento, a gente estagna, a gente estaciona. Qual a mensagem final? Espiritualidade é um fator que deve ser abordado em medicina cardiovascular de forma integrativa, focado no paciente e não na doença.
visando promover melhor relação entre o médico e o paciente, e, consequentemente, maior adesão ao tratamento e melhor prognóstico a longo prazo. Deve-se ater à possibilidade de reabilitação e de potencial cura do paciente. De que forma essa potencial cura do paciente? De forma a contribuir para a emancipação dos pacientes. Então, o que é a emancipação dos pacientes? A área de saúde, até então, ela atuava trazendo que a solução vai estar naquela tomografia, naquela ressonância, ou naquele remédio importado que chegou agora no último mês que eu estudei na revista tal. Isso mudou. Hoje em dia, o tratamento ele começa na emancipação do paciente. O responsável pelo seu tratamento é você. Você é responsável pelo seu tratamento. Os profissionais de saúde vão te ajudar, vão trazer o suporte necessário, mas você é emancipado a cuidar da sua saúde, porque o responsável pelo seu adoecimento foi você. Então você também é responsável pelo seu tratamento, em comum acordo com os profissionais da área de saúde. Esses estados de fragilidade, de vulnerabilidade física e espiritual, fazendo com que os mesmos participem ativamente da gestão do processo de prevenção e cura. Então, a cura e a autocura que a gente tem nos livros de Allan Kardec e de tantos autores espíritas, hoje em dia, ela está dentro dos trabalhos científicos da área de saúde. Eu espero que vocês saiam daqui com esse campo magnético. Esse campo magnético ocorre em quem? Em quem não critica, em quem não reclama, em quem não condena, em quem pede desculpas, em quem perdoa, em quem agradece, em quem ama sem esperar nada em troca, quem é atencioso, honrado e sincero. Tem pensamentos e sentimentos positivos para consigo mesmo e com as demais pessoas. Agora, se você chegou com esse campo magnético, espero que a gente aprenda a trabalhar esse campo magnético e um dia a gente atinja essa perfeição. Eu concluo lembrando de Paulo, parece que essa é a imagem mais próxima de Paulo, de Tarso, dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Muito obrigado para vocês.